Tem duas coisas. Uma, o 6 em 7 é possível e ele é replicável. Milhares de pessoas, o Érico não só mostra a prova, ele mostra o porquê que ele é possível, o porquê que ele é replicável, o porquê que qualquer pessoa consegue, que realmente esteja comprometido, consegue fazer. Ele mostra o porquê e ele dá uma tonelada de exemplo. Acho que a pessoa que tem mais exemplo no mundo disso é o Érico. Modéstia à parte, irmão, não quer dar o braço, não quer dar o braço a torcer. Mas, cara, no mundo... E eu conheço muita gente no mundo, eu não conheço ninguém que tenha mais exemplo que isso. Então ele vai mostrar o porquê direitinho e exemplo. E ele vai fazer a segunda coisa. Ele vai mostrar que o 6 em 7 é possível, que ele é plenamente replicável, só que exige comprometimento. Não é uma coisa de compra a fórmula, blum, magicamente acontece 6 em 7. Porque se fosse assim era até bom pra gente, mas não é. É possível, é replicável, mas exige comprometimento. É diferente, sei lá, barriga de tanquinho e ficar magro. Cara, qualquer pessoa consegue. Qualquer. É plenamente replicável. Só que não é fácil. Inclusive tem muita gente que escolhe, eu não quero ter barriga de tanquinho. Por quê? Eu sei a disciplina que tem que ter para comer, mas cara, se você tiver disciplina, que se você comer certo, se você fizer o exercício certo, você vai ter. Não importa quem que você esteja. Dito isso, aí a bola tá com você também. Você tem que se mostrar que você tá comprometido. E normalmente, quanto tempo demora para a pessoa fazer um lançamento, uma vez que a pessoa entra na fórmula, fazer um lançamento? Cara, lançar, né, pela primeira vez. Depende muito de quanto a pessoa... Eu falei isso e falo de novo, inclusive ontem eu tenho um exemplo. O exemplo que eu entrevistei foi a Mariana, do zero, 22 anos, estudante de Direito, não tinha nenhuma expertise com nada, não tinha produto, não tinha nada feito. Então começou do 0 mesmo, e tá em entrevista. Ela demorou 2 meses, muito aplicada. E demorou 2 meses, fez o semente dela, e com semente ela já tinha faturado o dobro que ela já tinha investido na fórmula, se não me engano, as palavras dela. No dia 25 de março de 2019, abriram as inscrições, se eu não me engano foi 8 da manhã, eu acordei cedinho, já fiquei lá, né, em frente do computador esperando a hora de fazer minha inscrição. E aí, Érico, assim que eu comprei, eu guardei o cartão, eu peguei meu caderno e uma caneta e eu comecei a fórmula. E assim que eu abri o portal, sabe, eu tive a certeza que era tudo que eu precisava mesmo, sabe? Aquela sensação de valeu a pena, sabe? E eu vou me dedicar, eu vou dar o meu melhor. E você falou, e só se a pessoa for muito sangue no olho, 1 mês e meio, 2 meses pra fazer o primeiro lançamento. E eu fui exatamente isso, foi 1 mês e meio, depois que eu comprei a fórmula. Uau! E tipo, eu não tinha nada. E aí, a gente fez mais que o dobro do que a gente tinha pagado na fórmula. E imagina a minha mãe. E 1 ano depois ela já fez, esse ano, só 245 mil de faturamento bruto. Esse é o caso dela. Tem gente que demora muito mais tempo, porque tá menos comprometido que ela. Pra você ter uma ideia, ela até trancou a faculdade dela, de tão comprometida que ela tava. Ela foi. Faculdade eu posso voltar nela depois, né? Tem outra coisa também, depende do tempo que... Depende, se você está se lançando, se você está começando do 0 mesmo, você vai escolher lançar uma pessoa com audiência já. Se você já está lançando, se você quiser lançar uma pessoa que já tem audiência, e a gente fala sobre isso na fórmula, você pode fazer isso na próxima quinta. Demora uma quinta-feira para fazer, 1 semana. Porque a construção de audiência, ela que demora um pouco mais. É a parte mais demorada. Não quer dizer que é a parte mais simples ou mais fácil, mas é mais demorada. Demora um tempinho para... E quanto? Algumas pessoas mais, outras menos, depende de quanto você seguir a risca a fórmula, depende do seu mercado, depende de você, então não tem como eu falar. Eu posso falar que para Mariana demorou 2 meses. Para o Ivan Quirino, que é outro exemplo, Ivan Quirino, Érico Rocha, digita aí. Se não me engano, para ele demorou 38 dias. Então, assim, depende. Pegou no cartão de crédito, né? Eu acho que quando a fatura chegou, ele já tinha o dinheiro para pagar, porque... demora um tempinho para a fatura chegar, aquela coisa toda, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, não é da noite pro dia. E no final das contas, o 6 em 7 mesmo deve demorar 1 ano, 1 ano e meio se você for um bom aluno. Porém, uma vez que você aprende, você não desaprende, na minha opinião. E aí, o que acontece? Uma vez que você não aprende, você não desaprende, aí, bum, você tem a chance de fazer pro resto da sua vida. O resto da sua vida. Então, é um investimento pequeno, sabe? Cerca de 10 mil reais para um potencial retorno grande. Milhões no longo prazo. Mas não é um investimento onde você tem que investir muito para ganhar. Geralmente, outros investimentos você tem que ter muito dinheiro para fazer muito dinheiro.
Esse é um investimento mais democrático. Menos dinheiro, às vezes nenhum dinheiro. Teve um cara que estava devendo 3 milhões de reais antes de entrar na fórmula. Chama Gustavo. Então ele tinha 3 milhões de reais negativo. Ele não estava do zero, ele estava do menos 3 milhões. Ele falava, né? O mendigo da rua estava 3 milhões mais rico que ele. E ele fez acontecer. E hoje é faixa preta. Recentemente ele fez um lançamento de 7 dígitos em um dia. Né? Mais de 1 milhão em um dia. Mas ele queria. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E não tem nada de errado de não querer. Não tem nada de errado de não querer o bastante. É que, eu quero, Érico. Não, você não quer o bastante. Você só quer. Tá tudo bem. Você só não quer o bastante. Não tem nada de errado. Mas quem quer o bastante dá um jeito. De repente eu acho que o ditado devia ser: quem quer o bastante dá um jeito, quem não quer o bastante dá uma desculpa, né? Mas enfim. Como empreendedor, é um dos desafios que você vai resolver. E é um dos músculos que você tem que aprender a resolver. Senão você vai ficar onde você está. Nada de errado de onde você está, mas você não vai sair de onde você está. Para mim, eu acho que o simples fato de você resolver esse desafio, você já começa na frente de quem não teve que lidar com isso e resolver com isso. Total. E aí as pessoas perguntam, assim. Mas a principal pergunta que chega para mim, Hugo, é: Érico, por que você não me dá a fórmula e eu te pago 50% do meu faturamento? É um bom deal. Acontece mesmo. Porque é o seguinte, se eu fizesse isso, eu ia atrair muito, mas muito curioso. Muita gente. Não tem barreira de entrada. E aí eu não ia conseguir prestar o serviço. Porque o serviço não é só um livro. É resolver dúvida. É a comunidade. É resolver dúvida durante um ano por um dia útil. E aí, por causa dos curiosos, eu não vou poder ajudar os comprometidos. Isso tudo tem um custo. Por mais que poderia ser bem mais rentável, eu acho que não seria. Porque por eu não poder dar um suporte razoável, eu não ia ter o retorno razoável. E outra, eu acho que no começo a pessoa até acha que é interessante, mas quando ela aprende mesmo, ela começa a achar desleal. Já aprendi, não preciso mais. O Fórmula te decola. Quando você está lá em cima, você aprendeu, você não vai precisar mais de mim. Essa é a intenção. Ele é feito para isso, é exatamente isso. Ele é feito para isso. Então, a gente cobra por causa disso também. Até porque a gente é uma empresa, tem uma equipe para apoiar as pessoas, apoiar treinamento, tudo isso. Então, por isso que é uma das razões, por isso que a gente tem uma turma, fecha a turma, entre outras razões. Então não é um esquema viável fazer isso como negócio. Pelo contrário, eu vou ter menos estudos de caso de 6 em 7 se eu fizer isso. Parece interessante, né? E aí, até monetariamente, mas não é, porque eu atraio curioso. E o Fórmula é um custo para comprometidos, não é custo conveniente. Se você está atrás de conveniência, foge da Fórmula. Eventualmente lá, quando você conseguir, vai ficar conveniente, mas não vai ser conveniente chegar lá. O destino é legal, mas a jornada não é conveniente. A jornada é de comprometimento. Então, é uma das experiências mais recompensadoras que existe. Porém, é uma das experiências mais desafiantes que existe. Fórmula vai desafiar. Vai tirar o desconforto, vai gerar desconforto. Até porque se você soubesse fazer, você não estava entrando. E a última coisa que eu falo, não é a última, mas uma das coisas que é: Érica, eu não tenho dinheiro, por isso eu não vou fazer a fórmula. Se liga. É porque você não tem dinheiro que você precisa dar um jeito de fazer a fórmula. Porque se você tivesse, você não precisava.